Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje eu tô aqui pra gente terminar esse pano. E essa parte vai ser só um contorno preto em volta de tudo. Depois que eu contornei tudo de preto, a parte dos morangos e a parte do ovo, eu vou passar o marrom dentro, marrom e somente. Passei o marrom em tudo. Agora eu vou passar aqui que eu esqueci o marrom e vou passar um contorno de preto. E depois, gente, eu vou esfregar essas cores para esse preto interagir com esse marrom. Eu vou esfregar, então você pega o pincel e passa com vigor para uma cor encostar e sumir na outra. Entendeu? A gente vai primeiro deixar meio que como se estivesse apagando, mas só que você tem que deixar o preto ali presente, sem, sem esfregar demais para ele não sumir, porque senão se perde o risco. Aqui tem tipo como se tivesse feito rolinhos de chocolate, entendeu? Aí eu fiz assim e vou deixar uns sem passar porque eu vou usar uma cor mais clara e eu vou esfregar ele todinho até dar uma sumidinha aí nesse tom de preto nessa divisão. Olha aí, fiz a divisão. Você vê que dá para ver que tem um contorno preto em volta de tudo. Agora encostei o pincel na tinta preta. Estou passando aqui nessa parte. Aqui nessa parte eu estou passando para demonstrar a sombra. Você percebe que você já vê a profundidade que esse está atrás. Por quê? Porque a luz e sombra vai dar o efeito bem realista no nosso desenho. Agora aqui eu vou passar o preto também. A tinta está úmida. É importante você fazer, na hora de você fazer a mistura das cores, você fazer já no ato. Se você, vamos supor que fez o contorno de preto, precisou sair, pronto, tudo bem. Pois passou o marrom, precisou sair, tudo bem. Agora, na hora que começou a misturar, não pode sair, tem que terminar. Porque senão você tem que fazer o processo de novo, tá bom? Porque as cores têm que interagir. Então, você passa a cor e você esfrega. Entendeu? Você passa e também você esfregando faz a cor entrar nos furinhos, né? O pano costuma, na hora da gente esfregar, ficam uns pontinhos brancos, então você presta bastante atenção. Fiz um sombreamento em cada morango e agora eu tô fazendo um sombreamento mais escuro e mais evidente pro lado de baixo dos morangos, aonde tem tipo uma cauda. Então eu tô passando o pincel, passando tinta preta. A cor marrom está molhada, então elas interagem, elas misturam. Então fica um tom de preto, mas não fica tão forte, entendeu? Se vamos supor que você tenha uma cor marrom bem escura, quase preta, você pode usar. Ó, aqui, ó, eu tô fazendo em volta aqui do contorno do ovo. Então você presta bastante atenção aí, ó, pro lado de dentro. Eu vou com o pincel meio de ladinho e vou esfregando e encaixando a tinta nesses furinhos em cima daquele contorno que eu fiz anteriormente. Então você vem e passa esse pincel. Agora, ó, eu vou passar aqui pro lado de fora, descendo um pouquinho aqui, ó. Gente, eu tô me baseando numa foto de verdade, entendeu? Eu achei essa foto desse ovo muito bonito, aí eu peguei e falei assim, vou pintar ele no pano, vou tentar fazer bem realista. Eu acho que eu consegui, porque eu gostei bastante, me deu vontade de comer chocolate e era essa a intenção. Agora, ó, desse lado aqui eu tô passando um preto descendo, porque eu vejo na foto que eu estou observando que tem um reflexo. Então tem um reflexo mais escuro e depois a gente vai fazer o reflexo mais claro. Aqui no morango eu tô fazendo sombra pro lado de baixo. Gente, é parecido com o morango que tá na parte de cima, é porque na hora que a pessoa vai gravar, a pessoa acha que tá gravando tudo, e quando vê não tá. Entendeu? Vocês vão perdoando aí. Ó, em volta desses rolinhos que eu falei, você vai passar o preto também. E se você tá aí e ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. A gente tem aula aqui no Arte Certa todos os dias às 5h30 da tarde. Às vezes tem umas lives ao vivo
aí elas são mais cedo. Mas, em geral, nós temos aula todos os dias sobre arte, sobre desenho, aqui no nosso canal. Para você que quer crescer na arte, aqui é o lugar certo. Se você quer fazer uma pintura com luz e sombra, profundidade, aqui é o lugar certo. Ó, agora eu vou passar o branco. Eu limpei o pincel, fui na cor branca e estou aplicando. Lembrando que essa cor está molhada, entendeu? Eu passei o preto, eu passei o marrom e você vai com cuidado para você não borrar nesse morango que tem embaixo. E agora eu estou espalhando. Você passa o branco como se fosse creme de beleza. Imagina quando você vai na praia que você vai passar protetor solar. Você dá uns pingos na testa, outro na bochecha e depois você espalha. Ou então você não passa protetor solar, como às vezes acontece, que eu às vezes vou dar esse exemplo, tem gente que fala, não passa protetor. Mas deveria, né? Pelo menos na praia, senão fica torrado. Ó, mas mudando, saindo do assunto. É como se eu estivesse passando lustramóvel. Você joga um pouquinho do produto, depois você vai espalhar. Então eu passei o branco aqui e depois eu vou espalhar. Então você faz o movimento do desenho. Não é para você pintar de qualquer jeito. Você pinta no movimento do desenho. O desenho tá na vertical, você faz na vertical. Tá na horizontal, tá na horizontal. Se ele estiver fazendo curva, você faz a curva. Entendeu? Porque quando você faz a luz e sombra no movimento do desenho, ele fica mais realista, ele fica mais correto, a luz e sombra é mais fácil. Outra coisa que é importante também é se basear numa foto. Se você estiver aí vendo esse ovo, eu estou me baseando numa foto. E aí você vai acompanhando a luz e sombra que eu estou fazendo aqui. Mas eu estou dando essa dica se caso você for fazer uma outra foto, entendeu? Aqui a gente vai dando aquele auxílio, né? Porque eu vou mostrando para vocês onde tá, onde eu estou vendo a luz e a sombra, né? Então, é uma forma de você começar a perceber na hora que você for fazer uma foto. De repente, você pega encomenda de algum restaurante e pede para você retratar um prato que eles produzem lá. Aí você fica perdido sem saber onde é a luz e sombra. Aqui eu estou focando em mostrar para você começar a observar aonde existe luz e sombra. Aqui nessa parte eu vejo que tem mais luz, então eu estou aplicando branco novamente. Você coloca branco de levinho, não é para você exagerar no branco, porque se você põe muito branco, você depois tem que reparar o erro, porque aí o branco começa a comandar e aí ele não quer saber do amanhã. Você vai ter que passar o marrom, às vezes vai ter que passar o preto de novo. Então, é pouco branco. Então, você põe um pouquinho. Aí faltou, põe mais um pouquinho. É amor, carinho e dedicação a pintura. Tudo na nossa vida, quando a gente quer que fica bom, a gente tem que ter dedicação, a gente tem que ter amor. Então, ó, aqui eu percebo que tem mais luz, então eu apliquei aonde eu percebo que na foto existe mais luz. Agora aqui pro lado de cá eu também passei um pouquinho de branco e aqui eu vejo uma luz mais marcada, como uma curvinha. Então eu estou fazendo essa curvinha e aqui, ó, beirando também tem uma leve curva. Esse branco e esse preto, eles que dão um tchan parecendo que é chocolate mesmo. Ó, aqui eu vou aplicar mais branco porque eu estou vendo bastante luz, bastante reflexo de brilho, então eu estou passando um pouco mais de branco. Você também precisa seguir o seu coração. Às vezes você foi assim um pouco mais branco na sua pintura aí na sua casa e aí o seu já tá bom de branco. Então você tá vendo passando branco e tá querendo passar mais. Só passa se você achar que há necessidade. Se o seu já ficou bom, não passe. Aqui eu estou passando o pincel com pouquíssima tinta branca, fazendo alguns pontos de luz. Por quê? Porque eu vejo reflexo bem aparente nessa parte. Então eu estou dando um reflexo de luz, um brilho bem marcado, mais forte. E agora a gente vai vou fazer um contorno em volta desses morangos usando o vinho. Vamos supor que você não tem vinho, né? Você não tem vinho, você pode usar o marrom, tá bom? No lugar desse vinho, se você não tiver, você pode usar o marrom. Aí você usa o mesmo tom e vai fazer um contorno em volta da parte da polpa desse morango.
Agora eu estou aplicando vermelho. O vermelho que eu estou aplicando aqui é o vermelho tomate. Mas você pode usar o tom de vermelho que você tiver. O púrpura, o vivo, o fogo, qual você tiver é o vermelho certo. Não precisa comprar a cor vermelha que eu estou usando aqui, que é o tomate. Pode ser o Natal, pode ser a cor vermelha, tá bom? Então, no lugar do vinho, se você não tiver, você pode usar o marrom e no lugar desse vermelho tomate, você pode usar o vermelho que você tiver aí na sua casa. Passei o contorno com o pincel mais fino e agora eu passei preenchendo com um pincel um pouquinho mais largo, o dedinho todinho. Se você não entende muito de pincel, aqui no canal Arte Certa a gente tem uma aula explicando como é que você compra o pincel certo para pintar. Gente, agora eu apliquei um pouquinho de amarelo e tô dando umas batidinhas. Eu apliquei como um creme de beleza, bem no meinho, e tô batendo, só esfregando um pouquinho para suavizar. Pouquinho amarelo. Agora eu estou passando branco. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com amarelo. Estou fazendo isso porque eu estou observando a foto e na foto eu percebi que há uma presença do amarelo. Se você não tiver esse amarelo, você pode somente passar o branco, tá bom? E voltando, se você não entende muito de pincel, você pode assistir este vídeo, que ele vai explicar direitinho. E lá eu falo os pincéis que eu uso em todas as aulas. Eu uso apenas, maioria das vezes, só 3 pincéis. Então, tá bem explicadinho nesse vídeo aí. Eu encostei ainda o pincel no vinho e passei na parte de baixo de todos esses morangos, só subindo um pouquinho a sombra. Agora, eu tô passando com o pincel de contorno umas leves gotinhas de amarelo ouro, tá? Ah, eu não tenho amarelo. Aqui tem que ser, pode ser o amarelo pele, se você tiver um tom de amarelo, não pode ser o cardamom. Aí tem que ser amarelo, não tem jeito, gente. Tem que ser amarelo. Algum amarelo que você tiver aí, cardamom, canário, qualquer amarelo desses serve para fazer aqui a sementinha do morango, tá? Não precisa ser exatamente o ouro, pode ser o cardamom, o canário, o amarelo que você tiver. Acho que talvez o limão não fique legal, né? Amarelo limão acho que vai ficar muito cheguei, acho que não fica legal. Mas um amarelo com a cor amarela, tá? Um amarelo normal. Para o lado de cima de cada uma dessas gotinhas, eu vou passar o vinho. Então, se você não tiver o vinho, você usa o marrom. E aí você faz esse movimento. Vamos supor que você também não tenha o marrom. Aí você não vai conseguir fazer o ovo, então, gente. Porque aí você vai ter que fazer marrom. Aí você vai ter que usar o vermelho com preto para dar a cor marrom, tá? Se caso acontecer de você ter só as cores primárias, você mistura num potinho, numa tampa de alguma coisa, mistura vermelho com preto, aí você tem a cor marrom, tá? Vamos supor que você não tenha muitas cores, né? Então, você pode fazer essa opção. Gente, ó, você vai fazer o contorno pro lado voltado pro lado de cima, como se eu fizesse um leve contorno, como se eu fizesse um leve C, tá bom? Ó, eu vou fazendo em volta de todas essas bolinhas aqui que são as sementinhas. E todas elas você vai fazer isso, todas. Agora, ó, eu vou pegar, limpar o pincel, passar no branco e eu vou dar uma encostadinha. Lembrando que esse vermelho está úmido, então eu vou fazendo como se eu fizesse uma letra V entre as sementinhas viradas para o lado de cima. Para o lado de baixo eu só dou algumas batidinhas porque vai ter mais sombra. Todas viradas para o lado de cima. Percebe que aqui pro lado do coelho eu fiz essa parte branca. Agora eu tô fazendo tipo como se fosse o lado ao contrário, oposto ao coelho. Que eu estou pensando que a luz vem de cima, entendeu? Então eu estou fazendo virado para cima. Aí você vai fazer como se fosse umas leves batidinhas. Esse vermelho não vai ficar tão forte porque o vermelho de baixo está. Esse branco não vai ficar tão forte porque o vermelho está úmido. Agora eu passei o pincel no amarelo pele. Estou fazendo curvas em cima desse marrom. Se caso você quiser fazer, você faça. Se você não quiser fazer, você não faça, tá bom? Ó, e agora eu vou passar em cima desse amarelo pele, eu vou passar o pincel que está sujo de amarelo pele, eu vou passar
no branco, eu vou passar em cima de todos esses risquinhos que eu fiz. Então, você faz isso para dar aquela ilusão daquele chocolate branco que o pessoal risca em cima assim, para ficar aquela sobremesa chique, entendeu? E aí eu vou passar esse arco branco. Você vê que em cima do amarelo pele eu passo branco. Aí o tom que vai ficar no pincel vai ficar tipo assim, umas partes vai ficar um pouquinho branca, outras partes vai ficar um pouquinho amarelinha. E agora eu estou reforçando com esse pincel que está sujo de amarelo pele com branco e reforçando a luz em alguns lugares aqui do ovo. Ó, se percebe que eu dou umas leves pinceladas em volta aqui. Agora eu vou passar aqui, ó, um pouco de amarelo pele para fazer aqueles rolinhos de que eu falei para vocês que simbolizam o chocolate branco, uns rolinhos de chocolate branco. É assim, gente, se você quiser fazer essa parte, você faz, senão você não risca nem isso no seu pano, entendeu? Você finge que não tava lá. Entendeu? Você pode optar de pôr ou não pôr. É que eu achei bonito na sobremesa, como eu falei para vocês que eu tô copiando de uma foto. Aí eu passei com um pincel de lá, um pincel mais fino, passei a tinta amarela, o amarelo pele, tá? Tô passando amarelo pele. Em volta de todos eles, eu vou passar, em volta não, é mais pro centralizado nele, eu vou passar um pouquinho de branco. É uma pena que eu não percebi, minha mão ficou um pouco na frente, né? Mas dá para vocês entenderem o que eu tô explicando, ó. Dou uma passadinha no branco e passo em cima desse amarelo pele. Em volta desse amarelo pele, eu vou encostar com o pincel sujo, vou encostar no marrom e vou fazer como se fosse um leve contorno em volta dele, esfregando para ele não ficar marcado. Então, você esfrega para ele não ficar marcado. Depois eu vou repetir esse movimento, porque na foto que eu estou copiando, tem também os rolinhos de chocolate escuro. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer como já está marrom, e eu deixei um leve contorno de preto no começo, eu vou passar um pouquinho de preto a mais em volta e depois eu vou fazer uma luzinha dentro de cada canudinho usando o amarelo pele. Agora estou contornando em volta desses rolinhos que são escuros, né? São da cor do chocolate escuro e vou fazer agora com o amarelo pele, eu vou fazer uma leve luz em cima de cada rolinho desse, para ele poder aparecer. Então, uma leve luz. Então, não pode ser muito forte, porque senão ele vai ficar parecendo que é o rolinho de chocolate branco. Tem que ser uma leve luz. Então, você encosta o pincel que tá sujo de marrom, encosta no amarelo pele. E aí, você passa aqui para dar luminosidade a esses rolinhos aqui. E agora, ó, eu vou dando uma esfregadinha e aí eles não vão ficar tão marcados, entendeu? O importante é não deixar muito marcado para ficar bonito, para ficar suave a sua pintura. E aí eu continuo aqui, ó. Aí se você quiser, agora aqui, gente, não é se você quiser. Se você quiser, você faz essa parte, senão você esquece essa parte. Em volta de todo o rolinho, virado para o lado de baixo, virado para o lado do chão, eu vou passar a cor preta. Então, eu vou com o pincel e passo a cor preta, virado para o lado de baixo. Agora, eu vou passar um pouco mais de preto aqui, porque eu tô achando que tá faltando ainda. E você tem que seguir seu coração. Embaixo dos morangos também achei que falta um pouquinho. Lembrando que às vezes a gente está pintando, a tinta dá uma secadinha e aí abre uns furinhos. Então, se observa para ver se não tem furinhos para você preencher novamente, tá? Porque às vezes fica furinhos, aí fica feia a pintura, fica falhada. Agora, gente, em volta desse morango, eu contornei aqui usando o verde veronese, só que depois eu percebi que eu poderia ter usado o verde pinheiro, que inclusive eu vou até usar para fazer a pintura. Então, se você não tiver o verde veronese, eu indico que seja uma cor verde mais escura.
Ó, como é que fica as folhinhas. Eu vou passar um verde mais claro dentro desse verde veronese aqui. Eu estou passando verde pistache. Você pode usar um tom de verde maçã dentro, sendo um verde mais claro. Se você não tiver verde, você pode usar o verde com branco, ou então você pode usar o verde com amarelo, porque aí você vai ter um tom de verde mais claro. Então, no lugar aqui desse verde mais claro, você pode usar o amarelo ou mesmo o branco. Mas aí você mistura para ele ficar com tom de verde, não pode ficar com a cor branca. Em volta de cada folhinha dessa, eu vou encostar meu pincel na tinta verde pinheiro e vou dar umas batidinhas em volta, como se eu quisesse deixar o meinho da folha sem passar tinta. Então, vai ficar como se fosse um contorno. Então, um contorno de verde escuro com um verde mais claro dentro. E assim, eu tô fazendo desse jeito porque eu observo na foto e essa é a impressão que dá para poder fazer essas folhinhas que tem em cima do morango. Então, eu vou fazendo isso em todos os morangos, passar o pincel com tinta contornando. Você pode usar o verde pinheiro mesmo, que é um tom mais escuro de verde, depois um tom mais claro dentro e depois fazendo umas batidinhas, puxando para o centro de cada folhinha. Então, vai com o pincel mais fino para você conseguir ter essa destreza de fazer essa puxadinha para dentro. Agora, eu vou fazer a parte de sombra aqui do chão. Eu vou pegar o pincel e vou encostar no preto, vou limpar no pano de limpeza, tirar o excesso e eu vou passar aqui embaixo, ó. Você vai passar aqui embaixo para fazer a sombra dele refletida como se fosse no chão. Então, eu passo com bastante cuidado para não borrar o que eu já fiz, né? E eu passo e agora eu esfrego. Aí, você vai esfregar na posição horizontal. Você vai fazer mais ou menos como se estivesse tentando imitar o formato do objeto que você está vendo, como se fosse o reflexo dele no chão, mas você também tem que esfregar na horizontal. Não adianta você pegar e fazer um sombreamento até preencher todinho o fundo do pano, sabe? Fazer até acabar o pano. Você tem que fazer seguindo o movimento do desenho que está aí presente no seu pano. Encosta no pincel, tá com medo? Pega e faz uma experiência no pano velho, sabe, pano de limpeza? Você faz isso nele. Encosta o pincel, tira o excesso nele mesmo, depois você esfrega para ver se você consegue fazer esse sombreamento, tá? Porque depois você fez aqui, aí depois se você errar, você tem que fazer uma toalha de mesa e tem que inventar outra coisa, né? Para poder disfarçar. E, inclusive, se você borrar, tem aqui no nosso canal, tem uma aula que se chama Vixe Borrei, também é bem bacana, você pode assistir, que vai que acontece aí na sua casa de você errar, aí você pode arrumar. Agora, aqui em volta desse coelhinho, eu vou passar a sombra, ó. Eu vou passar em volta dele. Passei em volta do morango, passei em volta do ovo e depois eu vou passar em volta do coelho. A pintura é observação. Se você achar que tem que passar, você passa mais. Se você achar que tá menos, tem que ser menos ou não precisa colocar, aí é você que decide, tá? É opcional. O desenho, depois que você começar a pintar, ele é seu, né? Aí depois você vai aí achar uma cliente que vai gostar do seu desenho e você vende, aí é dela. Mas por enquanto, você tem que seguir seu coração. Se você achou que tá bom, beleza. Se não, você vai lá e passa mais outra camada de tinta, tá bom? E aí depois você assina e aí acabou. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa.